Nós falamos aí da América Latina e países da Europa, Ásia, quais são interessantes assim do ponto de vista fiscal? A nível de fiscalidade, a gente tem ótimas opções também na Europa, tá? O pessoal acha que a Europa é tudo inferno fiscal. Na média né? A maioria, a média Europa entre França, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido são infernos fiscais, mas a gente tem muitas opções interessantes lá também. E quais são os piores infernos fiscais? Quando você fosse colocar um número, esse aqui eu não dá de jeito nenhum. Cara, assim, a Alemanha, a França, Dinamarca, esses são todos muito, muito ruins. A Alemanha tem imposto, e o Reino Unido também tem isso, de você ter televisão. Você ter uma televisão em casa, você tem que pagar o imposto para financiar a TV estatal de lá deles. Porque eles assumem que se você tem uma TV conectada, você está assistindo a rede pública de TV e aí você tem que financiar também a rede pública de TV. Eles têm também, na Alemanha, um imposto eclesial. Esse você também, isso é uma razão, inclusive, da igreja ser bem... Não, mas é uma razão também da discrepância, por exemplo, entre a quantidade registrada de, digamos, católicos ou luteranos, coisa assim, na Alemanha, Áustria versus Brasil. Porque no Brasil, o católico de IBGE, ele continua falando pro IBGE que ele é católico. Mas na Áustria ou na Alemanha, se você fala que você é católico, você tem que pagar o imposto eclesial. E aí eu tenho vários amigos, assim, de universidade que eram católicos do IBGE, tipo, foram batizados, enfim, mas não praticam. E, não quero pagar, sei lá, 100 euros ao mês, e vai lá e diz que é ateu. Então... Aí se você declara que é ateu na Alemanha, você não paga. Aí você não paga, porque você não tem nenhuma igreja para pagar. Então... O ideal na Alemanha é você ser ateu e não ter televisão. Exatamente. O aniversário do Caravelas Kids começou. Nós estamos com uma oferta imperdível, e não perca. 40% de desconto nos livros e 50% de desconto nos combos, né? Então não perca a oportunidade, hein? Então, essa é inclusive uma questão que muda a dinâmica social, né? Talvez o cara que já se admitiu como ateu, a chance dele voltar para a igreja depois seja um pouco menor do que o cara que ainda diz que é católico. Não sei. Aí estamos, né, supondo. Mas do que é bom, né? Entrando no... tem imposto de cachorro também, tá? De você ter cachorro. Vale mencionar. Enfim. Do que é bom na Europa, né? Então, os países do leste europeu, de forma geral, eles têm alíquotas de imposto. Assim, não vai ter nenhum regime especial, igual a gente está falando de Uruguai, igual a gente está falando de Chile. Eles vão tributar a renda mundial, sim, mas vai ser sob uma alíquota baixa. Então, por exemplo, Hungria é 15% de imposto fixo. Romênia, se você é um profissional autônomo, você paga 8% de imposto. Bulgária, 10%. Croácia, se você é um empresário que fatura até 1 milhão de euros, é 20%. República Tcheca tem um regime que você também paga ali entre 10 a 20 e poucos. Então... são bem interessantes a nível fiscal, porque você vai pagar uma carga... Se você é CLT no Brasil, por exemplo, né, ou você é um profissional que já tem uma empresa que paga algo assim semelhante, você vai ter uma carga igual ou inferior, mas você vai ter muito mais infraestrutura, muito mais segurança, muito mais, né, qualidade de vida em outros aspectos. E a gente também tem que mencionar os regimes privilegiados da Europa, né? Então, o Mediterrâneo inteiro acabou adotando isso, porque são os países que sabem que eles são atrativos pelo que eles são de clima, de cenário, né, de esse tipo de coisa. Exato, né? Se você tivesse que escolher entre viver em Londres e viver, sei lá, em Milão, né, com a mesma carga tributária, você vai para Milão, porque você vai ter um estilo de vida muito mais legal. Então, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Chipre, Malta, todos esses países têm regimes especiais de diferentes tipos, tá? Então, por exemplo, na Espanha, atualmente, o seu imposto de renda pode chegar até 50%. Fácil. Mas, se você entra na Espanha como um empregado CLT, ou se você é diretor de uma empresa espanhola, você tem, por um total do ano da sua mudança, mais 5 anos, ou seja, 6 anos, 0% de imposto de renda estrangeira e a sua renda local é tributada em 24%, que não é um paraíso fiscal, mas assim, para nível Europa Ocidental é baixo.
Portugal tem um regime semelhante, é um pouco mais restritivo hoje em dia, eles diminuíram quem pode acessar, exceto na Ilha da Madeira e nos Açores, que ainda é um pouco mais aberto, né, que eles querem favorecer as regiões periféricas, que aí você paga 20% sobre a renda ativa, 0% sobre a renda passiva do exterior por 10 anos. Tem o regime de aposentados da Itália, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, se você tem que se mudar para uma região, uma cidade no sul da Itália que tenha menos de 20 mil habitantes ou até 20 mil habitantes, e aí você tem 7% de imposto sobre sua aposentadoria, sobre seus dividendos, juros, aluguéis, rendas de fora, por um total de 10 anos. Então também muito interessante. A Grécia tem um regime também, assim, se você entra lá como empregado ou como um profissional autônomo, você tem um desconto de 50% do seu imposto de renda por vários anos. Itália também, pelos primeiros 5 anos, se você é um profissional altamente qualificado, né, um engenheiro, um programador, um químico, alguma coisa assim. Malta e Chipre têm um regime também de isenção de imposto sobre renda estrangeira, só que o do Chipre vale por 17 anos e o de Malta não tem tempo limite. Se você vira cidadão maltês, aí você perde, mas enquanto você está nele, você não paga. E tem também os chamados vistos de nômade digital, né? Então, a maioria dos vistos de nômade digital você vai pagar imposto igual, tá? Então, Portugal, Espanha e Itália você paga a mesma coisa. Mas alguns países, como a Croácia e como a própria Ilha de Malta, esse visto ele não te torna residente fiscal. Então você não tem que pagar imposto lá. Você tem que comprovar que você tem rendimentos do exterior, seja de emprego, seja de trabalho autônomo, seja de uma empresa sua. E aí você pode morar lá por 1 ano, depois vai renovando o visto, né, mais 1 ano e tal, sem pagar nada de imposto. Então você está num país mediterrâneo, 3.500 horas de sol ao ano, né, aquele centro histórico lindo, incrível, com igrejas, né, igrejas que, sabe, remontam até a época de São Paulo e coisas assim. Clima bom, azeite de oliva, Vinho, aquele tipo de coisa, né? Peixe. Exato. Então tem coisas muito interessantes assim que a Europa ainda tem a oferecer. E por que Mônaco é a cidade queridinha dos atletas multimilionários, por exemplo, do tênis, piloto de Fórmula 1. Obrigado. Sinner, Leclerc, casou lá recentemente. É um motivo relativamente simples, porque eles não têm imposto de renda. Então é o único país europeu que simplesmente não tem imposto de renda na pessoa física. Tá? A única pessoa que paga imposto de renda em Mônaco é o francês. Porque a França, para permitir que Mônaco seguisse existindo como paraíso fiscal, fez com que os franceses que se mudassem para Mônaco tivessem que pagar imposto de renda lá. E claro, eles aproveitaram para puxar um público mais glamour, né? Então, tem Fórmula 1 lá, eles fazem uma das maiores conferências de iates da Europa em Mônaco, né? Então, até se você compara, né, com os outros microestados europeus, os microestados europeus são, por via de regra, todos ricos e mais ricos do que os países do grupo cultural. Então, assim, São Marino tem... todos eles têm menos imposto também do que o grupo cultural, né? Então, Liechtenstein tem menos imposto do que a Alemanha, a Áustria, a Suíça e é mais rico do que todos eles per capita. San Marino é mais rico que a Itália na média e tem menos imposto. Andorra é mais rica do que a Espanha na média e tem menos imposto. Enfim, a gente tem essa situação, mas o lifestyle deles também é muito diferente. Então, em Liechtenstein, por exemplo, quando eu fui lá, cara, você passa e é uma vila alemã qualquer. Sabe, você tem a igrejinha ali, tem as casinhas e tal, o pessoal caminha na rua normal, os carros são ok, o cara tem uma BMW, talvez, que na Alemanha é normal. E aí, quando você vai em Mônaco, é Lamborghini, é Ferrari, é o Bugatti, é o pessoal vestido com aquelas roupas de moda, sabe, super glamurosas. Exatamente, é um estilo de vida totalmente diferente. Liechtenstein é aquele dinheiro mais oculto, Mônaco é o dinheiro que quer se mostrar, né? Quer aparecer. Então, Mônaco acaba sendo muito interessante por conta disso. E os países do Golfo? Falando pré-guerra, claro, que viraram moda, não? Porque lá investir é bom, posto baixo. Como é que é a história lá do Golfo? Dubai, Companhia Limitada. Então, os países do Golfo acho que fizeram muitas coisas certas, assim, a nível econômico, a nível de política. Eles, por muito tempo, não tinham nada de imposto, né, nem de empresa, nem de pessoa física. Agora, por exemplo, os Emirados não têm imposto pessoa física, mas tem o imposto de empresa, 9% sobre o lucro real acima de $100 mil. Ou seja, também não é como se
todo mundo estivesse pagando uma soma absurda. O imposto é muito baixo, a parte migratória é extremamente fácil, tá? Esse é um ponto relevante, né? Mônaco, para você se mudar, você tem que botar, assim, uns 500 mil euros numa conta bancária lá e deixar de garantia com o banco para você poder pegar a residência. Em Dubai, se você quiser, você abre uma empresa e patrocina o próprio visto. Ou você paga uma licença de freelancer e você vai para lá. Sabe? Você consegue se mudar para Dubai com 5 mil dólares como freelancer. É fácil assim? Super fácil a parte migratória. A grande questão é que Dubai entendeu um negócio que a Europa não entendeu, né? Eles fazem que para imigrar lá, seja com visto de trabalho, seja como autônomo, seja como investidor, é super fácil. Mas você, como imigrante, nunca vai virar cidadão, nunca vai ter direito a benefícios sociais, nunca vai ter direito a nada de graça. Você vai para lá, você vai para trabalhar. Então, assim, eles não se importam a ponto que Dubai atualmente é tipo 80% estrangeiros, 20% emirates. Sabe, é uma quantia absurda de estrangeiros lá. Você caminha por Dubai e é russo, e é filipino, é indiano, é nepalês, é colombiano, é gente de tudo quanto é lugar do mundo. Virou um hub assim, global fortíssimo. Era muito interessante sobre o ramo da teoria das bandeiras, a parte de investimentos imobiliários, né, tinham valorizado muito com o tempo, mas agora já deu uma queda brutal depois que começou a receber míssil, né? Porque a ideia deles era, somos a Suíça do Oriente Médio, nós somos o país aqui seguro, que não tem guerra, que não tem fundamentalismo islâmico, sabe? Você não precisa, não tem aquelas coisas malucas da Arábia Saudita, né, ou do Iêmen em relação a mulheres, em relação à religião, né? Então eles se colocaram como um país que nós somos um país islâmico, de liderança islâmica, mas você pode viver aqui, viva a sua vida, você pode beber álcool, a gente vai taxar o álcool vai ser caro, né? É bem caro o álcool lá, mas tem, né? O bacon lá existe, mas é muito caro, então é um estilo de vida que... Mas carros assim, isso é barato. Carro é barato, eletrônico é barato. O IVA lá é de só 5%. Nossa, sabe? Então, o meu iPhone eu comprei lá nos Emirados, que também é um lugar bom para fazer compras, assim, em relação ao Brasil. Só, infelizmente, né, a região, a vizinhança não ajuda. Mas acho que, assim, em termos de políticas, eles fizeram muitas coisas interessantes a nível econômico, até outros países deveriam copiar. Né, a nível migratório, a nível econômico, o país todo ele é cheio de zonas econômicas especiais também. Então, assim, você tem zonas, o DMCC, por exemplo, se especializou agora em licenças para negócios de cripto. E aí ele tem uma regulação separada para cripto. E aí você tem uma zona que é focada para empresas de TI. E aí você tem uma zona que é focada para outros tipos de negócio. Então, cada zona pode estabelecer regulamentos comerciais diferentes, pode estabelecer, às vezes, regulações em termos do que você precisa para poder operar de forma diferente delas. O próprio país está competindo entre si. Não é que os países estão competindo uns com os outros. Né? Tá. A princípio, um modelo federalista de verdade, tipo os Estados Unidos, você também tem essa dinâmica, né? Dos estados americanos competirem entre si, ou dos cantões da Suíça competirem entre si por impostos, por negócios, enfim. E eles também fizeram essa dinâmica não só entre os Emirados, dos Emirados Árabes, mas dentro dos Emirados com as zonas econômicas especiais de cada Emirado. Então, acho que por isso que acabou evoluindo muito rápido as práticas de governança. Então, abrir uma empresa lá, assim, menos de uma semana. Obter a sua residência lá, menos de uma semana. Super rápido, super eficiente, sabe? Eficiência acho que é o que definia eles por muito tempo. Tá, isso que... Pode falar. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.